Olá, Stalkers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse caso. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e hoje eu venho contar aqui para vocês uma história macabra e afirmar para vocês que todos os vícios matam. Todos. Porque esse vídeo de hoje é a história de um cara viciado em adrenalina. Mas antes de eu te contar mais esse caso, eu quero te fazer aquele velho convite de se inscrever para ajudar a fortalecer o canal e trazer cada vez mais crimes aqui para vocês. Deixe seu like aqui para mim, que é muito importante. E não esquece de ativar o sininho criminal. Então agora eu te convido, senta e escuta esse caso. Hoje eu vou contar para vocês sobre Hendrik Coetzee, mais conhecido como o Grande Explorador Branco. Ele nasceu na África do Sul em 1975 e ele era aquele cara viciado em adrenalina e aventuras. Os amigos dele viviam falando que ele tinha um parafuso solto, que era pino frouxo, pois se arriscava mesmo. Ele vivia um estilo de vida extremamente perigoso, e acho que no seu íntimo ele sabia que isso um dia ia acabar matando ele. Mas não tinha jeito, era só aparecer uma oportunidade nova que ele nem pensava, se jogava mesmo. Ele tinha um blog chamado Grande Explorador Branco, onde escrevia sobre as aventuras e o que tinha sentido durante elas. E, embora não demonstrasse, sempre que uma expedição terminava, ele ficava depressivo e dizia que não tinha chão. Ele realmente precisava daquilo. Isso servia como um combustível para sua vida. Ele era feliz vivendo no limite. Isso a gente só sabe devido ao que ele escrevia no blog. Quando Hendrik era pequeno, ele não gostava de escola. E qual que é a criança que gosta? Mas ele não desistiu. Chegou a se formar no colégio, só que ele não foi para a faculdade. Ele entrou no exército como socorrista. Ele ficou lá até seus 21 anos. Depois do serviço militar, ele voltou para casa e precisava de um trabalho que fosse radical e que ao mesmo tempo ele fizesse a diferença. Logo ele ficou sabendo que várias empresas radicais estavam se instalando nas Cataratas de Vitória, próximo ao rio Zambeze. Esse rio ele fica entre a Zâmbia e o Zimbábue, e o lugar estava ficando bem famoso devido aos esportes radicais oferecidos no lugar, como pular de bungee jump e rafting nas corredeiras dos rios. Embora Hendrik nunca tenha feito raft, foi para esse serviço que ele se candidatou. Como não tinha experiência, Hendrik treinou na piscina de um amigo e meteu a cara sem saber ao certo o que estava fazendo. Assim que ele foi contratado, ele treinou remo e aprendeu a desvirar o bote. Ele se esforçou de verdade para aprender e tanto fez que tornou ele um dos mais experientes no lugar onde ele trabalhava. Ele sempre descia os rios mais perigosos e, com seu jeito extrovertido e doidão, ele se tornou super popular. Ele ficou muito amigo do patrão, o Peter Meredith, que ao descrever o Hendrik, falou que ele era maluco, que tinha mais culhões do que cérebro, mas que ele era um cara do bem. Hendrik não tinha medo, o que fazia ele fazer coisas que ninguém mais, com um pouco de senso, fazia. Ele tinha coragem de fazer. Uma das histórias que o Peter contou, que uma vez uma das equipes saiu da água para carregar os botes, porque na frente tinha uma corredeira de classe 6, que é a classe mais perigosa. Você sabe o que é uma corredeira classe 6? Eu também não sabia, eu fui pesquisar para falar aqui para vocês. Uma corredeira classe 6 é a corredeira mais perigosa que tem, mas também a mais intensa. Uma corredeira ali que diria que poucos fariam. Segundo os sites de esportes radicais, uma corredeira nível 6 só um atleta extraordinário para descer,
porque o atleta fica em risco de morte a descida toda. É coisa de doido mesmo, né? Mas voltando ao assunto, enquanto todo mundo saiu da água, o Hendrik seguiu o caminho e ele quase não conseguiu. Mas saiu e no final até comemorou, o que fez seu patrão ficar extremamente puto da cara e ameaçou demitir o Hendrik se ele fizesse isso de novo. O patrão pode até ter ficado puto, mas que ficou orgulhoso do cara trabalhar para ele, isso ele ficou, hein? O Peter gostava muito do Hendrik, só não gostava das loucuras sem propósito que ele fazia. Mas Hendrik ficou tão bom no que ele fazia que ficou conhecido no mundo. E uma de suas missões pessoais era chamar a atenção do mundo para a falta de recursos que os africanos têm. Seu patrão e amigo Peter e o Hendrik fizeram várias aventuras juntos. Em 2004 eles fizeram uma expedição no Rio Nilo remando em um bote. Eles remaram 6.600 quilômetros até chegarem no mar. Só para vocês terem uma ideia da distância que eles percorreram, os 6.600 quilômetros, a gente aqui no Brasil, do Iapoque ao Chuí, do extremo sul ao extremo norte brasileiro, tem 4.400 e uns quebrados de quilômetros. É como se você atravessasse o Brasil inteiro e voltasse mais um pedaço de bote. Imagina, se eu fizer isso, eu saio com o bote grudado em mim. Alguns anos depois, o Hendrik fez a travessia do Congo sozinho de caiaque. Ele disse que nessa viagem ele passou por uma tribo de canibais e viu hipopótamos. Em determinado ponto, viu muitos crocodilos. E toda essa travessia durou 5 meses. 5 meses dentro de um caiaque? Você tá doido? A mídia cobriu a aventura e isso fez gerar verbas para ajudar a população ribeirinha, que era o que o Hendrik sempre quis fazer, a diferença, porque ele amava a África. Depois dessa aventura, ele decidiu sossegar um pouco e mudar o ritmo de vida porque ele estava muito acelerado. Depois que ele sossegou, ele conheceu uma mulher legal chamada Juliana e resolveu se aquietar. Ele estava feliz namorando e vivendo uma vida bem tranquila. Até que em 2010 ele recebeu o e-mail de 2 aventureiros americanos. Um deles era o Chris Corbulic e o outro era o Ben Stocksberry. Eles estavam planejando remar no Congo, fazer as mesmas doideiras e queriam dicas sobre a região. O Chris e o Ben, eles eram 2 remadores bem conhecidos nos Estados Unidos. Só que eles queriam fazer o Congo. Só que eles não tinham experiência. E quem que eles foram procurar? O Hendrik. Porque lá ele era o cara, ele sabia de tudo, então ele podia dar as melhores dicas para os dois. A melhor mentoria para que eles fizessem o que eles se disporam a fazer. Eles entraram em contato com o Hendrik porque eles sabiam que ele era o cara, a pessoa perfeita para passar todas as dicas que eles precisavam. Hendrik respondeu para eles que já estava aposentado das expedições, mas que seria um prazer fazer o planejamento para eles e que com certeza ajudaria em todo o processo que eles precisassem. Ele criou um itinerário muito detalhado de por onde ir e aonde parar. Ele colocou suas próprias experiências falando sobre pontos de perigo. O cara foi muito gente boa. Ele ficou 2 meses planejando a viagem dos dois. E em meio ao mapeamento, ele foi mordido de novo pelo bichinho da adrenalina e não resistiu e resolveu se jogar junto. Sua namorada Juliana ficou doida, não gostou da ideia. Mas é claro que ela não gostou. Ficar 2 meses longe de casa e sabendo que é perigoso, qual a namorada que ia querer? Mas como ele falou que seria uma despedida radical e que conseguiria chamar atenção para a falta de água potável na região, ela acabou concordando. A jornada estava prevista para 2 meses, eles começaram a jornada em outubro de 2010 e estariam de volta para o Natal. Durante o caminho rio abaixo, eles planejaram várias paradas para descansar e dormir. Eles tiveram o apoio do Comitê Internacional de Resgate e também acertaram com os povos locais da beira do rio,
com a logística de onde poderiam dormir e, em troca, o comitê de resgate beneficiaria as comunidades ribeirinhas que ajudassem com água potável, remédio e suprimentos. Estava tudo indo super bem. As comunidades recebiam eles com festa, porque para os ribeirinhos era bom ter eles ali. E ajudando também, né? Em uma das comunidades, o líder foi conversar com eles e pediu apoio ao comitê para acabar com outro problema que eles tinham na região: os crocodilos. Para quem não sabe, aquela região ela abriga os maiores crocodilos do mundo, crocodilo do Nilo. Eles podem chegar ali fácil a 6, 7 metros e pesar tranquilamente 500, 600 até 700 quilos. Imagina você, um homem de 80 quilos contra um bicho desse. Não tem chance. Nos últimos anos, os crocodilos tinham comido mais 125 pessoas da aldeia. Os 3 aventureiros, sabendo disso, falaram que podia deixar, que eles iam conversar com o comitê assim que eles chegassem para ver o que podia ser feito. Um detalhe que pode ter aumentado muito o apetite dos crocodilos por carne humana foi a instabilidade política com o conflito armado que a região sofria e que chegou a ter 5,4 milhões de mortes, e não tendo o que fazer com os corpos, era fácil jogar no rio. Os crocodilos já estavam acostumados com o banquete humano. Sempre que tinha a chance, comiam alguém. Geralmente homens que pescavam perto das margens e crianças. Os nativos do lugar disseram que os crocodilos eram extremamente grandes e que viravam canoas. Mas Hendrix nunca tinha visto um crocodilo tão grande e assustador. Sendo assim, decidiram seguir a viagem. No dia 7 de dezembro, uma terça-feira, antes deles entrarem no rio, o Hendrik teve um mau pressentimento. Aquela vozinha do sexto sentido que fala com a gente. Sabe qual que é? Ele até chegou a comentar com um dos parceiros da viagem, mas disse que a sensação parou quando ele entrou na água de novo. Eles chegaram em uma parte do rio com corredeiras muito fortes. O Hendrix foi na frente e ensinou para os americanos como deveriam passar. Ele ensinou também onde ficavam os hipopótamos e falou para eles evitarem as margens por causa dos crocodilos e que eles deviam bater forte na água e do lado do caiaque para espantar predadores. Bom, aí fica a minha dúvida, porque eu aprendi que jacaré e crocodilo vêm em cima de onde está o barulho. Mas ele que morava na África, não eu, então ele devia saber o que estava fazendo. No dia do ataque, eles viram os crocodilos nas margens, mas nenhum se mexeu, então eles continuaram o trecho, né? Eles remavam um atrás do outro numa fila indiana, porque assim parecia uma coisa bem grande e se aparecesse um predador, não ia atacar pelo tamanho. A expedição passou por turbulências na viagem e por momentos de calmaria onde eles apreciavam as paisagens. Até que eles chegaram em uma parte do rio Lukuga, bem calma e bem larga, mais ou menos uns 30 metros de largura. Água calma geralmente dá mais medo, porque podia aparecer um crocodilo ou um hipopótamo na frente deles a qualquer momento. Porém, tudo estava tranquilo e eles continuaram a viagem. O que eles não sabiam é que tinha um enorme crocodilo nadando atrás deles. O Ben estava na frente e ele deu uma entrevista e ele disse que quando ele olhou para trás foi quando o Hendrik gritou "crocodilo!". Ele viu o momento exato em que o crocodilo se ergueu do lado do Hendrik, um crocodilo enorme, e o crocodilo abocanhou ele, puxando ele para dentro da água e fez o caiaque dele virar. E os 2 americanos ficaram em choque e eles remaram para longe e só viram o caiaque do Hendrik se remexendo até parar e ficar tudo em silêncio. Eles remaram até chegar em um vilarejo e pediram ajuda aos moradores. Os moradores se negaram a ajudar, pois ali no vilarejo já tinham morrido 9 pessoas devido aos ataques. E é triste saber que viraram as costas para quem mais ajudou eles. Os americanos voltaram para a beira do rio e viram ao longe o caiaque e o remo do Hendrik flutuando ao longo da correnteza. Eles conseguiram resgatar o caiaque, mas o Hendrik, que era o mais importante, nunca mais foi visto. Os rapazes entraram em contato com o resgate que dava suporte a eles na expedição, e ali se encerrou toda e qualquer coisa que eles queriam fazer.
No mesmo dia à noite, Juliana entrou no Facebook e ela começou a receber várias mensagens de várias pessoas do tipo meus sentimentos, nossa, não acredito que isso aconteceu com ele e várias outras. A moça ficou em negação sem acreditar no que estava acontecendo e ela acabou ficando em choque. Imagina, ficar sabendo que o teu namorado morreu assim e desse jeito. Ela não acreditou, inclusive ela viajou para Uganda, que ia ser o lugar onde eles iam se encontrar, só que ele nunca chegou. Seus parentes e amigos fizeram um funeral simbólico em sua homenagem, no qual um amigo repetiu as palavras do próprio Hendrik, que dizia, abre aspas, todos os homens morrem, mas nem todos realmente vivem, fecha aspas. E essa foi a história de um cara que viveu intensamente a sua vida e fez a diferença na vida de muita gente. O meu pai, ele sempre me dizia que a grandeza do homem nunca morre com ele. Ela sempre perdura como o tempo. O Hendrik deixou um legado para muitas pessoas que sempre se lembrarão por ele ser um grande homem. E você? Já conhecia a história do Hendrik? Me conta aí nos comentários o que você achou da atitude dele. Bom, essa foi a grande história de hoje. Não esqueçam de se inscrever e deixar o joinha para que a gente se veja no próximo vídeo. Então até o próximo encontro.